Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br para iniciar a aula sobre ato administrativo, exatamente. A aula de hoje trata de um tema extremamente importante em provas de concurso público. Ato administrativo é o queridinho dos examinadores em provas de concurso público quando tem direito administrativo. Sempre cai. Além de sempre cair, o ato administrativo ele traz assim informações muito detalhadas sobre uma série de pontos dessa teoria tão fundamental e tão importante para o direito administrativo. É por isso que a aula de atos administrativos está dividida em partes. A gente vai trabalhar com pedaços de aula, porque ela vai ficar grande, ela vai ficar bem extensa, e aí você vai poder utilizar parte por parte, estuda, analisa, memoriza, passa para a próxima e assim vai. Deu tempo? Revisa todo o material, porque esse ponto da aula, esse ponto do nosso curso, atos administrativos, é essencial para qualquer concurso público que caia direito administrativo. Por isso que a aula de hoje está só a parte geral, em teoria geral, uma introdução geral sobre atos administrativos, é a parte 1. Na parte 2 a gente vai ver mais um pouquinho, na parte 3 e assim vai, sempre aprofundando a matéria, detalhando. Apesar de que a aula de hoje já tem bastante detalhe, vai ser bem bacana. Então vamos lá, meu amigão, minha amigona do lacconcursos.com.br, vamos para a introdução de atos administrativos. É uma introdução. A introdução à teoria do ato administrativo. Por que uma teoria do ato administrativo? A gente fala teoria porque ato administrativo, especificamente ato administrativo, eu não tenho previsão legal da sua existência. Eu tenho, sim, uma lei que trata de ação popular e essa lei me estabelece que o ato administrativo possui alguns elementos. Ponto final. É diferente do ato jurídico lá no direito civil, que eu tenho no Código Civil a configuração expressa de um ato jurídico. O ato administrativo não tem. Então a gente vai verificar ainda que a teoria do ato administrativo, além de ser uma teoria estrangeira adotada no Brasil, ela tem origem no direito civil alemão e italiano. Exatamente. No direito civil alemão e italiano. Lá na Europa, o trabalho do direito administrativo ele é muito mais avançado, do que aqui no Brasil. O berço do direito administrativo é europeu, especificamente francês. Mas o ato administrativo, que é um ponto fundamental dessa nossa aula, desse nosso curso, ele tem sua grande base no direito civil alemão e italiano. Eu não vou aqui ficar discutindo direito civil alemão e italiano com vocês, porque eu não falo italiano e muito menos alemão, né? E o direito civil brasileiro já é o bastante para fundamentar a estrutura, existências, elementos, efeitos do ato administrativo. O direito privado serve como base para esse ato administrativo aqui. Então, a gente vai verificar na aula de hoje que o ato administrativo ele tem duas grandes bases. Uma é do regime jurídico de direito público, a gente tem a Constituição, leis que regulamentam a atividade da administração pública, e de outro lado, não menos importante, o direito civil, do direito privado, porque há uma estrutura, uma base ali importantíssima para definição, para trabalho, para tratamento de atos administrativos. Como a gente viu, é ponto fundamental na aula de direito administrativo, no curso de direito administrativo, enfim, essa matéria de direito administrativo tem no ato administrativo como um dos pontos mais importantes da matéria. É por isso que essa aula foi preparada com muito carinho, com detalhamento, para a gente aprofundar determinadas questões que às vezes podem ir além daquilo que o examinador vai te perguntar em prova. Essa é uma aula aqui voltada para todos os cargos públicos que exijam ato administrativo. Aí a gente vai ver, ela tem níveis, né, de informações. Um nível mais básico, um nível intermediário e um nível bem aprofundado. Já nessa aula da parte 1 a gente percebe isso. Olha só, primeiro ponto que eu peço para que você destaque no seu material, e destaque aí nas suas anotações é o seguinte, é isso aqui. A gente tem que fazer algumas distinções, porque essas distinções costumeiramente caem em prova e são aquelas questões mais simples, mais básicas. Ato administrativo, ele é diferente de fatos da administração, que é diferente de atos da administração. Isso aqui já deu muito pano para manga para concurseiro bom, para concurseiro preparado, para concurseiro que vacilou nisso aqui, ó, fatos da administração. A gente vai ver
verificar que fatos da administração são completamente diferentes de atos administrativos. E os atos da administração ainda mais. Na aula de hoje, a gente vai ver cada um desses pontos, começando pelos fatos da administração. Fatos da administração. É um ponto, é uma matéria, é um item um tanto abstrato, mas a gente conseguiu colocar nos slides informações concretas para você visualizar o que é um fato da administração. Vem aqui comigo, olha só. Evento dinâmico da administração, mas também pode ser uma omissão ou silêncio. Basicamente, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. Quando a gente fala em fato da administração, quando a gente fala em fato da administração, eu já sei, a gente já verificou que isso aqui, fato da administração, ele é diferente de ato administrativo, beleza? Isso aqui já está claro, né? Por que é diferente? Vamos verificar agora. O fato da administração, ele pode aparecer na nossa vida de duas maneiras. Por ação ou por omissão. Ação ou omissão. O fato da administração, ele é um evento ou acontecimento. É um evento ou um acontecimento que atinge diretamente a administração pública e os administrados. É um fato que envolve a administração pública. E ele pode ser decorrente de uma ação da própria administração, como de uma omissão da própria administração. A omissão, ela é um pouco mais preocupante. Por que a omissão é um pouco mais preocupante? Por uma razão muito simples. Quando a gente fala em omissão, a gente está pensando em ato omissivo. Mas, em determinadas circunstâncias, a falta de ação da administração caracteriza um fato administrativo, um fato da administração. A falta de ação da administração, uma omissão da administração, por exemplo, não fazer o que deveria ser feito. A administração tem a obrigação de fazer e não faz. E por essa razão, eu tenho um fato administrativo decorrente de omissão. A administração deveria, por exemplo, no domingo do dia 19 de outubro, proceder à vacinação contra a coqueluche. Mas não faz absolutamente nada. Não tem nem vacina no posto de saúde. Foi uma omissão, mas ela tinha a obrigação de fazer. Isso é um fato da administração, um evento que criou inúmeras consequências decorrentes da não vacinação. Ela deveria fazer e não fez. E um fato da administração, uma ação ou várias ações da administração que caracterizam. Vejam só, quando eu falo a administração deveria colocar à disposição vacinas e não colocou, da coqueluche, você, meu amigão, minha amigona do lá que pode estar pensando assim, pô, mas isso é um ato, ela não fez. Mas quando eu falo em fato da administração, eu não analiso o ato isoladamente. Eu analiso o contexto. O que aconteceu? O fato é o seguinte, não havia vacina para coqueluche no dia 19 de outubro de 2014. Não havia vacina para coqueluche. Esse é um fato. Isso é um fato, é um contexto. E esse fato omissivo de não existir vacina, ele decorre de uma omissão da administração de certos atos omitivos. Por exemplo, não entregou, não comprou, não licitou, não se programou, não fez previsão orçamentária, não deslocou o pessoal para fazer atividade, não preparou campanha publicitária, não preparou o posto de saúde ou o postinho lá da UPA, né? Isso, tá vendo? Citei aqui quase 10 omissões. Todas juntas elas geraram um evento chamado ausência de vacina. Quando o Ministério Público está lá trabalhando, querendo saber o que a administração fez ou deixou de fazer, o que a gente faz? Na hora de processar a administração, ou na hora de recomendar a administração para ela tomar uma providência, de regra, a gente se refere a fatos da administração, exatamente, a fatos da administração. Quando eu estou lá redigindo uma petição inicial para o procurador que eu trabalho, eu coloco lá assim,
a União deixou de prestar vacinas no dia tal do ano tal. Esse é o fato. Esse é o fato da administração. A administração pública federal deixou de fornecer vacinas para o município de Cuiabá. Pronto, esse é o fato. Um fato. Quando aconteceu? Em novembro de 2014. Está resolvido, esse é o fato. Agora eu quero saber o seguinte, esse acontecimento ocorreu porque algumas ações não foram feitas. Que ações não foram feitas? Eu tenho a omissão da aquisição da vacina, eu tenho a omissão do despache da vacina, eu tenho a omissão da instrução de pessoal para estar no dia lá trabalhando. Isso aí são os atos omissivos, ou seja, o que se deixou de fazer, que no final das contas formou um fato da administração. Então, você pode parar e pensar assim, Rodrigo, mas a distinção não está muito clara, parece que eu estou na mesma coisa, né? Então, beleza, vamos transferir isso para um evento mais simples do que a vacinação. Vamos lá, um jogo de futebol, beleza? Jogo de futebol, qual é o evento? Isso aqui, jogo de futebol, isso se chama evento, isso se chama fato. Mas esse jogo de futebol, ele é composto de diversos atos. Ato 1, o gol. Ato 2, xingou a mãe do juiz. Porque tem, né? Ato 3, pipoca na arquibancada, né? E assim vai. Ato 4, falta. Isso tudo junto forma um evento chamado jogo de futebol. Se fosse uma eleição, eu trocaria o jogo de futebol pela eleição. Seria um fato da administração. Qual é o fato? Xingou o juiz? Não. Xingamento do juiz ou da mãe do juiz é um ato específico, delimitado e determinado. Agora o fato foi um jogo de futebol no dia tal, no estádio tal. Na arena, né? Agora chama arena. Beleza? Quando a gente fala em fatos da administração, eu falo em fatos que envolvem a administração. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo aqui bacana. Esse aqui que todo mundo gosta, né? Concurso público. Concurso público. Isso aqui é um evento. Isso aqui é um fato da administração pública, fato da administração pública. Esse evento ele é formado por uma série de atos que podem ser omissivos ou comissivos. Comissivos é de ação, né? Então, olha só, tem aqui ato 1, edital. Ato 2, inscrição. Ato 3, convocação para a prova, né? Ato 4, prova. Ato 5, nomeação. Esse é o melhor, né? Nomeação. Tá vendo? Concurso público é um evento. É um fato da administração pública. E é dele que você tem diversos atos administrativos. Edital, inscrição, convocação para prova, realização de prova, nomeação, posse, por aí vai. A gente está dentro de uma situação de um universo chamado fato da administração. Fato da administração. No concurso público isso tem muita diferença, porque o examinador sabe que existe diferença entre fato da administração, ato da administração e ato administrativo. O ato administrativo é a grande coqueluche dos examinadores, né? Mas ele dá uma canseira danada, porque o examinador vai lá e te cobra sobre fatos da administração. O candidato mais desavisado ou que estudou pouco, de repente ele já vacila aí. Já perde uma questão de prova aí. Ele muitas vezes não está preparado, não observou que existem diferenças. E no mundo real elas existem. Isso aqui não é só teoria, isso aqui não vem só da doutrina. É uma classificação de circunstâncias administrativas. Eu chamo de fatos da administração eventos. E eles podem ser decorrentes de uma ação da administração, ou de várias ações, ou de omissão. Quando a gente fala em omissão da administração, silêncio da administração, isso é um pouco questionado na doutrina, mas no slide específico a gente vai trabalhar com uma certa profundidade esse tema, a omissão da administração, e vai verificar que a omissão da administração é um fato
fato da administração e muitas vezes gera inclusive efeitos jurídicos, tá? Outro ponto importante dessa matéria sobre fatos da administração que a gente tem que tem que ter muito claro isso em mente é o que diz respeito ao fato jurídico. Dentro do direito civil, a gente estuda atos jurídicos, fatos jurídicos. No direito administrativo não é diferente. Eu vou estudar fatos da administração e atos da administração. Os atos administrativos também. Acontece que muita gente boa por aí mistura fato jurídico com fato da administração, entendendo que é a mesma coisa. E não são. Eles são diferentes e isso aparece em prova. A gente tem que ter muita tranquilidade sobre esse ponto e saber o seguinte. O fato jurídico que vem lá do direito civil, ele é diferente do fato da administração, que ele é nitidamente de direito público. Fato jurídico produz efeitos jurídicos e um fato da administração nem sempre produz efeitos jurídicos. A gente vai perceber que existem fatos da administração que não têm efeito jurídico algum. Por exemplo, a mudança de sala de um setor da administração. Qual é o efeito jurídico que isso causou na sua vida, meu amigão? E você, minha amigona do LAC? E aí? Nenhum. Agora, eu tenho fatos da administração que podem, sim, causar efeitos jurídicos na sua vida. Uma apreensão de, de documentos ou de mercadoria que está com você. Né? E aí a gente tem, sim, um fato, a apreensão de mercadoria. Isso gera efeito jurídico. Agora, o fato jurídico sempre produz efeito jurídico. Só que ele produz um efeito que cria obrigações, modifica obrigações, extingue obrigações, e nem sempre isso pode ser atribuído aos fatos da administração. O fato administrativo, o fato da administração, pode não gerar qualquer efeito jurídico diretamente. Por que diretamente? Às vezes é possível indiretamente eu ter um efeito jurídico, tá? Mas de regra, o fato da administração não gera efeito jurídico, tá? O fato administrativo, o fato da administração é mais amplo do que o fato jurídico. Por que eu coloco que ele é mais amplo que o fato jurídico? Qual que é a razão? Por que eu digo isso? Olha só, vamos desenhar mais um pouco, né? Quando eu falo em fato jurídico, eu estou falando de uma relação entre A e entre B. Dois particulares. Está delimitado nesse universo. Agora, quando eu falo em fato da administração, aí a situação é um pouquinho diferente. De um lado, eu tenho poder público. E esse poder público ele pode ser representado por 3 funções: executivo, judiciário e legislativo. E do outro lado, eu tenho o administrado, que é nada mais, nada menos que toda a sociedade. De um lado, eu envolvo 2 pessoas, A e B. De outro lado, olha a estrutura. Posso ter qualquer das funções do Estado ou todas as funções do Estado e mais. Posso tê-las na esfera da União, na esfera estadual, vamos colocar um F aqui de federal, né? Estadual, distrital ou ainda municipal. E do outro lado, o administrado, toda a sociedade. Então, é visível que o fato da administração é mais abrangente, atinge mais pessoas do que um fato jurídico. Então, às vezes, um fato jurídico ocorre entre 2 vizinhos apenas. Só entre 2 vizinhos. Enquanto que um fato administrativo pode envolver uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro, um fato da administração. Aí vem a ideia de que isso aqui é mais abrangente. Isso aqui é bem mais abrangente. Talvez em conteúdo, talvez em pessoas atingidas. Por isso é que a gente fala que o fato da administração é mais abrangente que um fato jurídico. O que eu estou fazendo aqui? Te mostrando diferenças entre uns e outros. É muito bacana você fazer um gráficozinho aí, e eu vou te ajudar agora a montar. Pega um papel aí em branco, meu amigão, minha amigona. Pega com lápis, tá? Não mete caneta não, porque de repente a gente precisa alterar alguma coisa. O lápis é mais fácil. Então você faz o seguinte, faz assim, ó. Fato, escreve aí só, fato.
Do fato, eu posso fazer a seguinte conceituação. Eu posso colocar aqui fato jurídico, posso colocar fato jurídico e fato administrativo. Beleza? Posso colocar fato jurídico e fato administrativo ou fato da administração. Quando eu falo em fato jurídico, eu me lembro automaticamente no direito privado do ato jurídico. Ato jurídico. E aqui eu vou me lembrar do ato administrativo. Do ato administrativo. Fato pode ser qualquer coisa. Aqui, ó. Se eu deixar essa caneta cair no chão, isso é um fato. Mas ele é um fato irrelevante, não tem relevância nenhuma. Agora, se eu cravar a caneta aqui na tela e quebrar a tela, aí é um fato jurídico. Por que é um fato jurídico? Porque eu quebrei um equipamento do estúdio do LAC. Então, duas coisas completamente diferentes uma da outra. Uma é soltar a canetinha aqui, ó. Esse fato, ou esse acontecimento, a canetinha caiu no chão, não tem relevância nenhuma. Agora, cravar a caneta na tela aqui e destruir a tela, aí tem relevância, porque é um dano. E se tem dano, eu tenho a obrigação de reparação do dano. Aí eu começo a discussão entre particulares, né? Você praticou uma conduta que causou dano ao patrimônio do LAC. Então, tem que reparar o dano. Isso é obrigação de direito civil. E se fosse na administração pública, né? O raciocínio é mais ou menos o mesmo. O fato é que o fato administrativo ele tem uma abrangência muito maior, porque se essa tela fosse do poder público, que não é o caso, mas caso ela fosse do poder público e eu cravasse aqui a caneta, eu não traria problemas ou danos apenas para o responsável pela tela. Não, eu traria danos para toda a sociedade que contribui para a aquisição e manutenção desse equipamento. Daí a gente verifica a questão de ser mais abrangente o fato administrativo do que o fato jurídico. Quando eu penso em fato jurídico ou ato jurídico, eu posso acrescentar aqui particulares. E eu posso ter um número limitado ou não. Agora, quando eu falo em fato administrativo, eu tenho que pensar em Estado, administração e a sociedade, de forma geral, que é o administrado. É bem mais abrangente. Aqui eu lido com bens e interesses privados, ou seja, particulares. Ao passo que no fato administrativo, no ato administração, eu só tenho bens e interesses públicos. No fato jurídico, ato jurídico, incide a legalidade genérica. Lembra das nossas primeiras aulas de direito administrativo? Que eu falei para vocês que existe uma legalidade genérica e uma legalidade restrita ou legalidade administrativa? Aqui, ó, no fato administrativo, ato administrativo, eu tenho aqui uma legalidade estrita, ou seja, menor. E qual que é a diferença? E aí, meu amigão, minha amigona, qual que é a diferença de uma e outra? Ô, cabeça, eu lembro, cabeça. Então manda aí, meu amigão. Cabeça, é o seguinte, cabeça. Na legalidade genérica eu posso fazer o que está autorizado na lei. Posso fazer o que a lei não falou que é proibido, nem falou que é permitido. E estou obrigado a não fazer o que a lei me proíbe. Maravilha! E na legalidade estrita, meu amigão, você assistiu bem essa aula, quero ver agora o finalzinho aqui. Cabeça, na legalidade estrita, cabeça, é assim, ó, a administração pode fazer o que está previsto, autorizado. Agora, se a lei proíbe ou se a lei não fala nada, a administração não pode fazer. Muito bem, meu amigão, tá estudando, tá bacana, é assim mesmo. A gente vê e revê, faz sempre a revisão. Essa é uma das grandes e fundamentais diferenças entre fato jurídico e fato administrativo.
a gente verifica que aqui incide um tipo de legalidade e aqui incide outro tipo de legalidade, mais restrita, mais específica. Aqui eu tenho particulares e bens privados, interesses privados, ao passo que aqui eu tenho sociedade, Estado, administração pública propriamente dita e bens e interesses públicos. Aqui prevalece o regime jurídico de direito público. Aqui não prevalece o regime jurídico de direito público. Daí a gente verifica que fato da administração é uma coisa e fato administrativo, ou melhor, fato jurídico é outra coisa. E isso na vida prática do administrador é fundamental, é importante, é indispensável ter essa noção. Porque o administrador ele tem que saber até onde vão os poderes e deveres que ele tem. E muitas vezes, para ele poder atuar, ele tem que ter essa noção. Muitas vezes não. Ele tem que ter essa noção sempre, porque senão ele faz besteira, né? Ele vai fazer besteira. Então, olha só, o fato jurídico produz efeitos jurídicos sempre, isso aí é de regra, né? O fato administrativo pode não gerar qualquer efeito jurídico, diretamente, mas indiretamente talvez gere. O fato administrativo é mais amplo do que o fato jurídico, e a gente acabou de comprovar isso, ele é bem mais amplo, por sinal, seja em razão do conteúdo, seja em razão das pessoas que participam desse fato da administração ou fato administrativo. Representa a atividade material da administração, pode conter diversos atos no seu contexto. Por que eu chamo de fato? Porque muitas vezes é um conjunto de atos administrativos ou um conjunto de omissões. Olha só, o exemplo. O cidadão morreu dentro do pronto-socorro municipal. Isso é um evento, isso é um fato. Morreu por quê? Porque não tinha médico, não tinha equipamento, não tinha energia, não tinha espaço para ele ir lá e ele não foi atendido. Ou seja, eu tenho uma sequência desastrosa, trágica de omissões do Estado. Então aí, o que eu tenho? Um evento que causou prejuízo para o particular, causou prejuízo para a sociedade, causou prejuízo para o Estado. Eu tenho um fato da administração decorrente de omissão. Então não caia na ideia, não caia na conversa fiada de que não existe fato da administração omissivo. Ele existe sim. Tá? Ele pode ser sutil como a simples omissão do Estado de deixar um prazo prescrever ou um prazo decair, que a gente fala de prazo prescricional ou prazo decadencial. Ou pode ser algo mais evidente, mais expressivo, mais chamativo de atenção, que é deixar de atender uma pessoa no pronto-socorro, no hospital público ou a segurança pública. Pô, Diego, bonito isso tudo, mas ainda não vi a prática disso. Para que isso interessa? Olha só. Na sua cidade existe uma rede de esgoto. Beleza? Na sua cidade existe uma rede de esgoto. A administração agiu, ela fez a rede de esgoto. Show de bola. Mas essa rede de esgoto virou o lixão da sua cidade. Todo mundo joga lixo lá, né? Até o caminhão do lixo despeja lixo lá. Acha que aquela tubulação de esgoto é feita para acomodar lixo, né? Para compactar o lixo lá dentro. Resultado: tubulação de esgoto cheia, a água por ali não passa. Se a água não passa, o que acontece? Ela fica na rua. E se chove demais e a água fica na rua, a água começa a subir, e ela vai para a sua casa, para a garagem do seu prédio ou até no seu apartamento. Meu amigão, essa é a ideia. E o que rolou aí? Por que o esgoto está sujo? Primeiro, porque tem um bando de gente mal educada que joga lixo no esgoto, né? E segundo, porque a administração não fez educação ambiental nem educação sanitária para as pessoas. E terceiro, a administração não providenciou a manutenção de limpeza da tubulação de esgoto. Eu tenho 3 situações, né? Um povo mal educado, que é uma ação da sociedade, a ausência de educação sanitária e a ausência de manutenção na limpeza da tubulação de esgoto. Aí, a sua casa, por conta de uma chuva, encheu, você perdeu patrimônio. Para quem você reclama? Para a administração, sim. A quem compete a limpeza da tubulação de esgoto? A administração. Mas o cidadão jogou o lixo lá, eu não sei quem é esse cidadão, como é que eu vou responsabilizar a primeira pessoa que passar na minha frente? A culpa é sua, você que vai pagar a minha TV aqui que queimou porque encheu de água. Não é assim que funciona. Eu chamo o Estado na responsabilidade decorrente de uma omissão. Beleza. Por ato omissivo comprovado, o Estado possivelmente terá que te indenizar. Agora,
o fato administrativo omissivo me jogou para dentro de um outro tema, responsabilidade civil do Estado, que é uma responsabilidade objetiva. E aí? Tem prática ou não tem prática? Tem muito procurador de Estado que a primeira coisa que ele faz, procurador da União, procurador de Estado, procurador federal, que a primeira coisa que eles fazem nesse tipo de processo é dizer o seguinte: não está comprovado que a administração agiu para causar o prejuízo. Olha o discurso tecnicamente dele, técnico-jurídico deles, correto, é um discurso de defesa. O Estado não agiu para causar o prejuízo. Não tem culpa nenhuma do Estado. Mas eu não estou falando de ação, eu estou falando de omissão. O Estado deixou de fazer algo que deveria ter feito. Então eu tenho um fato da administração decorrente do silêncio, decorrente da omissão, decorrente do não fazer. Tá vendo por que o beabá, muitas vezes, ele é fundamental? Tem muita gente que, quando estuda direito administrativo ou direito constitucional, não tem muita paciência para essa parte introdutória, para essa parte básica das duas disciplinas. Mas esse conhecimento básico é o que garante uma firmeza de ação em assuntos mais avançados como responsabilidade civil. Lá no direito constitucional, quando a gente conversa sobre o artigo 5º, ou quando a gente fala sobre questões como a pirâmide de Kelsen, eu já cansei de ver alunos falando: pô, Rodrigo, é chato demais, isso passa para frente, fala menos, né? E na hora que eu chego na matéria de controle de constitucionalidade, os mesmos alunos falam: pô, Rodrigo, vou ter que rever aquela parte. Vai ter que rever, porque aquilo é o beabá. Sem entender aquilo, você não se desenvolve no controle de constitucionalidade. Sem entender ato administrativo, fato da administração ou ato da administração, possivelmente você terá muita dificuldade para trabalhar contratos da administração, responsabilidade civil da administração. Entender quando um ato é discricionário ou é vinculado. Matéria de prova, você já deve ter ouvido falar disso. Então, saber o que é um fato da administração, ato da administração ou ato administrativo é fundamental. Não adianta você querer correr sem saber andar. É mais ou menos por aí a ideia, né? Beleza? Então vamos pra frente, olha lá. Classificam-se os fatos da administração, eles classificam-se em voluntários e naturais. Que coisa doida, né? Voluntários, decorrentes de atos administrativos, é uma manifestação formal da administração, vontade da administração. Ou decorrentes de condutas administrativas, comportamento que nem sempre exigem atos administrativos. Quando eu tenho fatos da administração, um concurso público, por exemplo, lancei o edital. Isso é um ato administrativo. Fiz a abertura de inscrições e colhi as inscrições. Ato administrativo. Distribuir provas. Ato administrativo. Corrigir provas. Ato administrativo. Julguei recurso. Ato administrativo. Há uma manifestação formal da vontade estatal representada por atos da administração pública. Por atos administrativos. E aí, eu tenho um evento voluntário. Voluntariamente, a administração trabalha e gera um evento chamado concurso público. Agora, existe também a ideia de fatos da administração ou fato administrativo, que você tem condutas irrelevantes, né? Lá onde eu trabalho, no prédio do Ministério Público Federal, a gente tem a seguinte situação. Uma sala de entrada bem grande que ela pega todo o sol da tarde. E ela é toda de vidro, né? A ideia é de transparência total. Quem está na rua enxerga quem está lá dentro, quem está lá dentro enxerga quem está na rua. Isso é transparência total. Aí, o sol da tarde é incandescente. Colocaram um aparelho de ar-condicionado. Resolveu? Não. A sala continua quente. Resolveu mais um? Não. Colocaram mais um. Não resolveu. Colocaram 3. Ainda não resolveu. O que é isso? Eu tenho um fato da administração. E ele, de certa forma, é irrelevante. Por que ele é irrelevante? Por uma razão muito simples. Ter o ar-condicionado ou não ter o ar-condicionado lá não gera diretamente um direito ao administrado ou ao servidor que está lá de exigir uma condição um pouco melhor. Para o servidor até tem, porque ele tem o direito de trabalhar num ambiente ecologicamente equilibrado, mas para o administrado nem tanto, porque o ar-condicionado é um conforto, é uma comodidade. Mas a situação é de que não se consegue, naquela estufa, promover o correto equilíbrio da temperatura do ar. Essa é uma ideia, de fato, irrelevante.
né? Fato irrelevante. A mudança, por exemplo, de sala. A recepção estava do lado esquerdo, agora foi para o lado direito. Isso é um fato. Mas não teve uma significância jurídica tamanha que impusesse aí a geração de direitos ou de obrigações ou de responsabilidade civil e por aí vai. E temos ainda a ideia de fatos naturais. A enchente que eu te falei, né? Um outro evento natural qualquer, pode ser um curto decorrente de tempestade, raios que caem numa subestação de energia elétrica e geram um pane no sistema elétrico. Isso tudo a gente está diante de fatos naturais. Fatos da administração, eles podem ser inclusive naturais, voluntários e naturais. Isso é classificação, beleza? Então, quando a gente fala de fatos da administração, é interessante também a gente estabelecer alguns exemplos de fatos da administração. Eu listei alguns aqui, tem muito mais, mas basta esses aqui para a gente ter uma noção um pouco melhor, mais concreta do que são fatos da administração. Apreensão de mercadorias, dispersão de manifestantes, desapropriação, esse aqui é um dos elementos mais interessantes de intervenção da administração pública na propriedade privada, né? Requisição de serviços ou bens particulares, a enchente que afeta a administração pública, incêndio que afeta a administração pública, decadência e a prescrição, que são silêncios, exemplos de silêncio da administração pública, beleza? Então vamos em frente, o que a gente tem mais aqui? Ó, dicas extremamente importantes sobre fatos da administração, e esse é um slide que você tem que ter muita atenção para o que está escrito aqui, meu amigão. Olha só por quê. Não tem finalidade de produção de efeito jurídico. Fatos da administração não tem por finalidade produzir efeitos jurídicos. Pode produzir indiretamente, excepcionalmente pode até acontecer. Mas, de regra, não tem produção de efeito jurídico. Não há conteúdo jurídico ou a manifestação da vontade administrativa. Essa é a grande questão do fato da administração. Analisado como um todo, você não consegue, numa análise geral, dizer a vontade da administração é essa ou é aquela, expressa formalmente. Você identifica atos da administração num contexto maior, mas o fato por si só, ele não está sujeito a uma análise de conteúdo, de objeto do ato administrativo. Lembra? A gente vai ver nas nossas aulas daqui para frente, ato administrativo e os seus elementos. Um deles é o objeto, que é na verdade o conteúdo do ato. Lá eu consigo identificar, aqui nem sempre, quase nunca, porque é um fato, é um contexto, né? Não se fala em presunção de legitimidade do fato administrativo, não se revoga nem se declara nulo um fato administrativo, não são discricionários e nem vinculados. Essa é a informação da doutrina, extremamente bacana e importante para a gente se preparar para as aulas de direito administrativo e para as provas de direito administrativo. Não há que se falar em fato da administração vinculado ou discricionário. Também eu não tenho que falar em revogar um fato. Não se revoga fato. Eu revogo ato. Eu declaro nulo ato. O fato, não. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos falar agora então de atos da administração. Eu saí do contexto fatos e vou encarar agora um outro assunto chamado atos da administração pública. Também conhecido como atos privados praticados pela administração pública. Esse contexto de atos da administração, eu estarei conversando com você sobre justamente ato jurídico. Lembra do gráficozinho que a gente fez no início da aula? O ato jurídico necessariamente é esse aqui. Dentro do direito administrativo, a gente chama ele de atos da administração, que nada mais são do que atos jurídicos lá do direito civil. Por que eu vou entrar nessa discussão de direito civil? Por que eu estou mencionando direito civil? Porque aqui o ato da administração ele é um ato jurídico regulamentado pelo direito civil. É aí que mora a charada, né? Aí que tem a solução dessa charada. O ato da administração, ele é um equivalente ao ato jurídico. Ele é regulado pelo direito civil e a administração, quando o pratica, o faz como se particular fosse. Lá no fato da administração, eu levo a administração pública como administração pública. Agora, aqui no ato da administração, a administração pública atua como se fosse um particular.
Quer ver? Também conhecido como atos privados praticados pela administração pública. Compra e venda, locação, exploração de atividade econômica. Isso aqui são atividades tipicamente de particulares. E a administração pública, quando compra e vende, ela atua como particular. É lógico que existem circunstâncias em que os contratos de compra e venda pactuados com a administração têm características de contratos administrativos em que a administração tem certos privilégios. Por exemplo, um contrato de compra de serviços de engenharia. A administração está contratando uma empreiteira, está comprando os serviços de uma empreiteira. E nessa contratação ela tem a prerrogativa de dizer, olha, eu vou ampliar o objeto do contrato em 25%, em 30%, em 40%, em 50%. E você, contratado, não pode reclamar. Lógico, vai receber um valor a mais, mas não pode reclamar. Não pode dizer, não vou executar, não quero executar esse aditivo de quantidade de serviço. Por quê? Porque a administração tem prerrogativas. Prevalece o interesse dela ao interesse do particular que presta o serviço. Mas, via de regra, os contratos de compra e venda, de locação, de exploração de atividade econômica, são contratos, são atos praticados sob a égide do direito privado. Quando a gente fala em empresa pública e sociedade de economia mista, a gente fala de atos da administração. Exatamente. A Caixa Econômica Federal, quando ela te empresta uma grana para comprar um imóvel, ela não está praticando um ato administrativo, ela está praticando um ato da administração, que nada mais é do que um ato jurídico de financiamento imobiliário. Ali eu tenho uma situação de empréstimo de dinheiro a juro, correções e outros encargos entre particulares, exatamente, entre particulares. Aí eu não tenho a administração pública atuando, eu tenho um banco atuando, alguém que visa lucro, levantar recurso no mercado financeiro. Daí a ideia daqueles conceitos que a gente viu já nas aulas passadas. Conceito material de administração pública, ou objetivo, ou funcional, né? E o conceito subjetivo, ou formal, ou orgânico de administração pública. Uma leva em consideração o que é executado e outra leva em consideração o que executa. Quando eu levo em consideração quem executa, né? Uma leva em consideração o que é executado, outra leva em consideração quem executa. Quando eu levo em consideração quem executa, não me interessa se o ato é administrativo ou se é ato da administração. Eu tenho lá a administração pública e não me interessa o que ela exatamente faz. Agora, quando eu levo em consideração o conceito material, funcional ou objetivo, aí me interessa saber se é um ato da administração que está sendo praticado ou se é um ato administrativo. Se eu tenho ato administrativo, fechou. Poder público, administração pública. Se eu tenho um ato da administração, particular. E aí aquele conceito se casa com esse ponto da matéria. Bacana, né? Isso é legal porque a gente consegue fazer uma ligação de uma coisa da outra, uma associação, e você, meu amigão do LAC, minha amigona do LAC, consegue agregar mais informações e fixar isso nesse cabeção, nesse HD. Ai, Rodrigo, eu não tenho cabeção. Verdade, você tem uma cabeça muito bonita, muito linda, né? Só esse cabeçudo aí do seu lado, que é cabeçudo igual este que você fala, né? Beleza? A administração age sem as prerrogativas típicas do regime jurídico de direito público. Quando eu falo em atos da administração pública, eu estou falando de ato jurídico, estou falando de atos praticados por particulares. Então não existe razão da administração se utilizar daquelas prerrogativas, daquelas cláusulas que dão a ela uma prevalência no negócio, né, justamente decorrente da supremacia do interesse público. Esses atos são regidos pelo direito privado. A administração atua como particular. Não são atos administrativos praticados em relações jurídicas horizontais. E isso é muito legal. Quando a gente fez o conceitozinho aqui de direito administrativo, a gente falou de relações jurídicas. Existe uma relação que é assim, ó, Estado administrado. Estado administrado. É uma relação vertical. Existe uma supremacia do Estado em relação aqui ao particular, em relação ao administrado. Essas relações aqui são baseadas na supremacia do interesse
público, supremacia do interesse público. Aqui eu tenho ato administrativo. Ato administrativo, beleza? Agora, quando eu falo de relações jurídicas praticadas pela administração pública, e essas relações jurídicas são numa relação horizontal, que ela vai funcionar assim, ó, Estado administrado, o que eu tenho aqui? Duas partes niveladas, no mesmo pé de igualdade. Isso aqui me leva para atos da administração pública. Eu tenho aqui o direito privado prevalecendo. Nas relações verticais, prevalece a supremacia do interesse público, prevalece o regime jurídico de direito público. Aqui nas relações horizontais, prevalece o regime jurídico de direito privado. Aqui eu tenho o ato da administração. Aqui, por exemplo, eu tenho uma locação de imóvel. A administração precisa de um imóvel lá para acomodar, sei lá, uma secretaria municipal. Ela vai fazer a locação de um edifício, de um predinho. Eu tenho uma relação privada. Os dois estão em pé de igualdade. Diferente de uma desapropriação, eu desapropio o imóvel, o particular não pode se opor à desapropriação, porque eu tenho um ato administrativo. Nessa aqui, ó, nesse raciocínio, nesse conceito, eu tenho a ideia de administração pública segundo um conceito material ou formal? Subjetivo ou objetivo? O que você acha? Se eu observar o que está sendo feito, o conceito é objetivo. Eu tenho um conceito objetivo. Agora, se eu ignorar a ideia do que é feito, mas apenas pensar em quem está aqui de um dos lados, que é o poder público e a administração, eu passo para o conceito subjetivo. Então, aquela conceituação de administração pública ela não é feita à toa. Ela tem vinculação com os atos administrativos. E isso tem verdadeira importância quando eu penso no regime jurídico, quando eu penso em responsabilização da administração, quando eu penso em prerrogativas da administração. Saber os conceitos não é só matéria de concurso público, é saber como se portar no futuro lá no seu cargo. Exatamente, lá no seu cargo. Beleza? Sussa, tranquilos com os atos da administração? Então, olha só, ainda a gente tem uma parte da doutrina que fala de um conceito amplo de atos da administração. Eu não concordo muito com isso, mas enfim, o cabeçudo aqui não pode dizer para você o que exatamente você não vai estudar ou o que exatamente você vai estudar. Eu tenho que te trazer o maior número de informações possíveis para você selecionar ou analisar todas, conhecê-las e no dia da prova você fala, ó, isso aqui é aquilo que o cabeça falou, né? Era um excesso, era algo um supérfluo, digamos assim, mas caiu na minha prova. Valeu! Então, isso aqui é o quê? Existe parte da doutrina que fala que atos da administração eles podem ser amplos. Como assim amplos? Eles englobariam tudo. Englobariam atos administrativos, os atos da administração e os atos materiais, que é o que a gente chama de fatos da administração pública. Os fatos da administração pública também podem ser chamados de atos materiais. Beleza? Sussa, isso aqui é só um lembretezinho para você ter aí uma lembrança nas tuas anotações, no teu caderno ou no teu material de apoio, para você saber que é possível encontrar um conceito em prova de ato da administração de uma forma ampla. E quando fala amplo, eu englobo tudo. Eu englobo fato da administração, eu englobo ato da administração, eu englobo ato administrativo. E por falar em ato administrativo, vamos lá, né? Vamos falar sobre os atos administrativos agora. Esse slide inicial aqui, ele serve para separar, basicamente, duas informações. Eu tenho o ato jurídico e o ato administrativo. A gente até fez um esqueminha aqui na tela, né? Mas aquele era mais amplo. Agora eu só vou fazer a distinção entre ato jurídico e ato administrativo. Eu tenho que saber que eles existem, tá? E tenho que saber que são diferentes. Quando eu falo em ato jurídico, em relação ao direito administrativo, eu posso lembrar de ato da
administração pública. Beleza? Quando eu falo em ato jurídico, eu posso lembrar em ato da administração pública, que foi o que a gente acabou de conversar. E quando eu falo em ato administrativo, eu estou falando dessa matéria que vai ser particionada, né? Tipo Jack Estripador, vamos em partes, né? Ou como diria um professor que eu tive, né? Vamos em doses homeopáticas. Aos poucos. Olha só, ato jurídico e ato administrativo, a gente tem o seguinte: ato jurídico é um gênero que tem como uma de suas espécies o ato administrativo. O ato jurídico ele é regulado totalmente pelo direito privado, ao passo que o ato administrativo, por ser uma espécie, ele já tem regulamentação pelo direito público. No ato jurídico, eu tenho a vontade do particular, ao passo que no ato administrativo eu tenho a vontade da lei, a vontade da sociedade é representada pela lei. Daí a ideia de legalidade e legitimidade e presunção de legitimidade do ato administrativo. Se é decorrente de lei, presume-se legítimo. Presume-se legítimo. Já para os particulares, não. Eu exploro a vontade do particular. Vender barato, vender caro, não negociar, não vender, ou comprar mais de um. É a vontade do particular. Quando eu falo em ato jurídico, eu estou falando em aquisição, modificação ou extinção de direitos. Quando eu falo em ato administrativo, eu estou falando em concretização de políticas públicas. Eu só te dei alguns pontos que mostram como um é diferente do outro. Se você se debruçar no estudo do ato administrativo, você vai encontrar muito mais, mas muito mais, beleza? Tranquilo? Então vamos em frente falar agora especificamente de atos administrativos. Não poderia ser diferente. Vamos começar pelo conceito, né? Conceito de ato administrativo. A gente trabalhou fatos administrativos, atos da administração e agora atos administrativos, o conceito. Eu já tinha dito para você em outras aulas que o cabeçudo aqui não vai te trazer, né? O cabeça não vai te trazer conceito pronto. Ele vai te trazer os pedaços e vai querer que você monte o seu conceito. Por que isso? Porque isso é um exercício. Você monta um conceito segundo o conhecimento que você adquiriu. Isso é extremamente importante, porque você constrói a ideia. E quando você constrói a ideia, constrói o conceito, você conhece todas as partes dele. É como um quebra-cabeça. Você monta e conhece todo o quebra-cabeça. 3 elementos eu reputo como principais e extremamente importantes num conceito de ato administrativo. Olha só. Ato administrativo, ele emana de agente público competente. Eu só tenho ato administrativo quando ele é praticado por alguém da administração. Isso aqui me faz lembrar do conceito subjetivo de administração pública, beleza? Por que eu estou falando do conceito subjetivo de administração pública? Porque é o que prevalece no Brasil. O Brasil adota esse conceito formal. Não me interessa o que faz, mas me interessa quem faz, né? Conteúdo com finalidade pública. Atos administrativos visam o interesse público. Por isso que eu falo de finalidade. Por isso que ato administrativo tem finalidade. E isso me lembra impessoalidade, um dos princípios constitucionais aplicados à administração pública, um princípio expresso ou explícito aplicado à administração pública, está lá no artigo 37 da Constituição da República. Não tem lá finalidade, mas tem a impessoalidade. E segundo um doutrinador de direito constitucional, que é o professor José Afonso da Silva, eu posso falar que a finalidade é decorrente da legalidade, que também está previsto no artigo 37. Mas a maioria da doutrina fica aqui, ó, na impessoalidade. Beleza? Troca muitas vezes em prova o princípio, o nome do princípio impessoalidade por finalidade. Regulado pelo direito público. Atos administrativos são regulados pelo direito público. Insere-se na produção do ato administrativo todo o contexto, toda a influência de princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito público. Por exemplo, supremacia do interesse público sobre o privado. Legitimidade do ato administrativo, imperatividade, e por aí vai. Tem um monte de coisa que você aplica para poder praticar um ato administrativo. Representa a vontade do poder público, não é a vontade do particular. Vontade decorrente de lei, legalidade.
E aí a gente lembra do princípio da legalidade, que ele pode ser genérico ou estrito. Não são atos políticos ou atos de governo. Não são atos políticos ou atos de governo. Só tem uma exceção para isso. Eu só posso considerar um ato administrativo como ato político ou ato de governo caso eu adote o conceito amplo de administração pública. Lembra que a gente viu numa aula passada a ideia de conceitos da administração pública e a gente verificou que existe um conceito amplo e um conceito restrito. Então, olha lá, administração pública, conceitos. E eu tenho aqui um conceito amplo, um conceito restrito, um conceito objetivo e um conceito subjetivo. Lembrando que é o subjetivo que é o adotado no Brasil. Por disposição legal, é o subjetivo que prevalece, né? Amplo, eu tenho aqui atividade de Estado e atividade de administração pública. Esse é o conceito amplo. Aqui na atividade de Estado eu falo de políticas públicas, projetos, idealizações e metas. Aqui na administração pública não. Aqui eu falo de atos concretos, atos de execução. Restrito, só fala de atos de administração pública. Né? O objetivo leva em conta o que faz. O que a administração faz? E o subjetivo leva em conta quem faz. Não interessa o que está sendo feito, interessa quem está fazendo. Quando eu falo de atos administrativos e digo que ato administrativo não é ato político, não é ato de governo, então eu estou fugindo do conceito amplo. Quando eu falo que ato administrativo não é ato político, não é ato de governo, eu estou fugindo do conceito amplo. Agora, se na tua prova aparecer que, segundo o conceito amplo, ato administrativo é a mesma coisa que ato de Estado, está correto. Vai estar correto, porque o examinador resolveu optar pelo conceito amplo de administração pública. E aí ele sabe que duas categorias de atos estão presentes, os atos políticos e os atos jurídicos propriamente ditos, né? Tanto em direito constitucional como em direito administrativo, a gente trabalha com a ideia de atos políticos, que são os atos estatais. E atos políticos, de regra, eles não podem ser revisados pelo judiciário. Por isso que o conceito amplo de administração pública não é dos mais interessantes, porque o ato político, o judiciário não pode dizer o mérito dele, não pode interferir no mérito dele. Já o ato da administração, ainda que exista um entendimento tradicional de que a administração pública, o mérito da administração pública não está sujeito à revisão judicial, já existem doutrinas e julgamentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, falando que em certas hipóteses o judiciário pode rever sim o mérito da decisão administrativa, seja ela vinculada ou discricionária. Tá? Então não entenda como uma verdade absoluta a impossibilidade do judiciário rever o mérito de um ato administrativo. É excepcional, mas ela existe. Diferente do ato político, não tem exceção para o ato político. Ato político ele não é revisado pelo judiciário. Então quem revisa o ato político? O legislador. Só lembrar de estado de sítio, estado de defesa, quem é que faz a revisão e controle? O legislador federal. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente, porque tem mais coisa nessa aula de hoje. E a gente liquida e depois passa para uma outra aula de atos administrativos que vai falar de elementos do ato administrativo. Depois uma outra vai falar de classificação e assim vai. Até a gente desossar esse tema chamado ato administrativo. Vamos desossar, vamos entregar só o osso para o examinador. Falar, examinador, aqui não, tá? Aqui não, aqui tem café no bule. Beleza? Sussa, vamos em frente então. Atos administrativos. Todos os poderes de Estado praticam atos administrativos. E aí a gente tem a ideia de funções típicas e atípicas. Lá do direito constitucional, vinculado à ideia de Estado no início do estudo do direito administrativo. A gente bem sabe que o Estado possui funções judiciária, executiva, legislativa, e que todas essas funções têm a obrigação de praticar atos administrativos para que possam executar as suas funções administrativas. Então, ato administrativo está presente em qualquer esfera de poder
em qualquer nível de poder, seja estadual, federal, municipal, distrital, seja judiciário, legislativo, executivo, seja Ministério Público, Defensoria Pública, não interessa, ele está lá. Por quê? Porque ele vai garantir a execução de uma política pública. É o ato administrativo que faz a máquina funcionar. É ele que faz a engrenagem do reloginho fazer o tic-tac. Se não for o ato administrativo, não tem administração pública. Quem entende de ato administrativo está muito bem na administração pública. Quem não entende de ato administrativo está muito mal. Por quê? Porque se você sabe fazer a pecinha movimentar, você consegue movimentar todo um sistema. Se todo mundo souber a sua parte do sistema, o sistema vai andar bem. Né? O direito administrativo ele tem essa beleza, é como se fosse o mecânico da administração. Você bate o olho e fala, ó, o erro está ali, ó, aquele ato não era para estar ali, aquele ato tem que estar fora, você arranca ele e a máquina começa a fluir corretamente. Bacana, né? Quem pode praticar o ato administrativo? Apenas agentes da administração. Lembram do elemento do conceito que eu te falei lá atrás? Né? 3 elementos importantes. Quem pratica ato administrativo é agente público, né? Então a gente vem aqui, ó, agentes da administração, de regra, são eles que praticam atos administrativos. É o agente de trânsito que pratica um ato administrativo, é o policial que pratica um ato administrativo, é o médico no posto de saúde ou no pronto-socorro, pratica ato administrativo. E o governador pratica ato administrativo? Pratica. E pratica ato político? Também pratica. Ô Rodrigo, e agora? Então você está adotando o conceito amplo, Rodrigo, conceito amplo, né? Amplo, ação de Estado, ação de administração. E o governador, ele pode praticar os dois. Existe um grande problema de governadores, prefeitos e da presidência da República neste país, é que eles não conseguiram ainda distinguir o que é ato político de ato administrativo. E quando tem que praticar atos nitidamente de administração pública, acabam praticando atos políticos e vice-versa. E isso gera um problema muito sério. Por isso que esse paizinho de isso mesmo que você pensou está nessa situação. A administração pública precisa de administradores. E o administrador ele tem que conhecer ato administrativo. Ele não precisa entender de política. Não. Política tem o político, deixa o cara fazer a política dele. Mas a máquina funcionar, eu preciso de gente que saiba fazer essa máquina funcionar. E a ideia é de que o Brasil passe a ter, nos próximos anos, mais administradores públicos do que políticos públicos. Por que isso? Porque a legislação vem engessando a atividade política dentro da administração. Vou te dar um exemplo. Há 20 anos atrás, um prefeito lançava uma licitação só para agradar alguém que ele conhecia, que vendia carro, por exemplo. E ele fazia a licitação, pagava mais caro pelo preço do carro, tendo ou não dinheiro, ele fazia e pagava do mesmo jeito, tirava dinheiro de outro setor da administração para pagar. Por quê? Porque era um amigo que ia participar, já estava tudo acertado, ele ia vender lá 100 carros para o município. Beleza. Era assim. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: vai licitar a aquisição de veículo? Vou. Tem dinheiro em caixa? Tem previsão concreta de que o dinheiro vai chegar até o dia de fechar o contrato? Não, não tem. Então você não vai licitar. Se você licitar, você pratica crime de responsabilidade administrativa, você pratica ato de improbidade administrativa, você pratica a malversação de verbas públicas. Isso é lindo, né? Isso é show de bola. Isso é uma delícia para o Ministério Público, né? Para o Tribunal de Contas. Quando a gente verifica que o prefeitão vacilou, que o governador vacilou, que o presidente da República vacilou, lançaram uma licitação sem dinheiro em caixa. Ah, não, aí a gente vai assim, parece que tá vendo um pote de sorvete com leite condensado em cima ainda, né? Não gosta nada de doce de cabeça, né? Então, olha só, quando a gente fala em administração pública, a gente tem que conhecer exatamente isso aqui. Quem é que pratica? Agente da administração. E o agente da administração tem que ser técnico, ele não pode mais ser o político de 15, 20 anos atrás, porque aí não vai dar certo, a administração vai andar mal. Não estou dizendo que a figura do político não é necessária. É sim, porque é ele que muitas vezes faz a pressão para a liberação de recurso, é ele que muitas vezes convence deputados a aprovarem uma verba ou não aprovarem uma verba. Esse papel político ele é importante sim. É ele que ouve a população e mentaliza, idealiza um projeto a ser executado. Mas a execução compete a quem? Ao agente que vai praticar o ato administrativo. E é esse agente que tem que ser conhecedor. É ele que tem que ser um mecânico que sabe que aquela peça não era para estar ali, ou que aquela peça está estragada e tem que ser substituída, né?
Regime jurídico de direito público, incidência dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Direito privado, nos atos administrativos, o direito privado incide de forma supletiva, ou seja, só para fechar, só para dar uma decoração, é só para suprir uma falta que o direito administrativo porventura não consiga sanar. Tá? Então eu não posso dizer que atos administrativos não são em momento nenhum tocados pelo direito privado. São sim. Excepcionalmente, primeiro eu olho para o direito público. Não resolveu? Eu posso até dar uma espiada lá no direito civil, no Código Civil e trazer uma regrinha de lá e introduzir aqui. Para que isso? Porque a máquina tem que continuar. Continuidade do serviço público. Os atos administrativos não podem deixar de ser executados porque eu não tenho regra para tanto. Eu me utilizo das regras ao meu alcance. E na hora de estruturar um ato administrativo, por exemplo, eu vou analisar um pouco do direito civil. Quando eu falo de agentes administrativos, eu penso em agente competente. Mas antes de ele ser competente, que é um dos elementos do ato administrativo, agente competente é aquele que detém competência legal para praticar o ato. Um governador não pode praticar um ato de prefeito, porque ele não teria competência para isso. Exceto do DF, né? Lá no DF eles valem por 2, porque eles praticam atos de competência estadual e municipal. Mas de fora isso, o governador não pratica ato de prefeito. Por quê? Porque ele não tem competência legal. Mas antes de eu falar em competência, eu tenho que pensar numa outra coisa. O agente público tem que ser maior, ele tem que ter capacidade civil, ele tem que ter mais de 18 anos. Caso contrário, ele não pode praticar ato algum. Fui ou não fui ao direito civil buscar informação? Fui. Precisei saber qual é a capacidade civil. São 18 anos. E o administrador tem quanto? 22. Está resolvido. Sussa, está tranquilo. Busquei informação, parte da base do ato administrativo saiu do direito civil como capacidade civil. O cara também não pode ser fora da casinha, né? Ele tem que estar no exercício das suas faculdades mentais. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Atos administrativos, conceitos de atos administrativos. Vamos falar do silêncio administrativo, que foi lá um ponto inicial da nossa aula, e agora a gente vai ver o silêncio administrativo de forma concreta. No início da aula, eu te mostrei de forma genérica como uma das hipóteses de composição do fato da administração. Agora, eu te mostro o silêncio especificamente. Né? Cabeça, confundi. Não confundiu não, meu amigão. Quer ver? Olha só. Quando eu falei para você de fato da administração, eu disse para você o seguinte, que ele é um evento dinâmico, que pode ser inclusive uma omissão. Então pensa nesse conjunto aqui, Isso aqui é o fato da administração. Conjunto de quê? De ato 1, de ato 2, de ato 3, do ato 4. Só que esse ato 4 é um ato omissivo. Foi uma omissão. A gente vai estudar agora exatamente isso aqui. O silêncio. A omissão da administração pública. A gente viu rapidamente um conceito de ato administrativo. Rapidamente. E agora a gente vai liquidar a ideia do silêncio. Pô, Rodrigo, mas só vou ver isso sobre ato administrativo nessa aula sim. Na próxima aula, aqui a gente vai ver o seguinte. Elementos. Todos os elementos do ato administrativo vão estar em uma só aula, para você fechar esse assunto de uma só vez. Aí no Personal Coach vai estar lá, hoje você tem aula de atos, elementos, atos administrativos, seus elementos. Você está tranquilo porque você só vai estudar isso aqui, tá? Você não vai, essa aula vai até quando, vai até onde, né? Ela está separadinha, estratificada para facilitar teu estudo. Mas eu quero uma aula que fale sobre classificação de atos administrativos. Vai estar lá. Beleza? Sussa! Agora a gente vai enfrentar esse ponto aqui, que é o silêncio, que é uma espécie de ato, que é um ato por omissão. A gente tem ato por ação e ato por omissão. Olha lá. Silêncio administrativo ou omissão. Isso é extremamente importante, a gente tem que saber, conhecer, para poder estar ligado na hora da prova. A dever de agir.
A administração, via de regra, tem o dever de agir, ela não pode ficar inerte, ela não pode ficar parada, omissa, eternamente deitada em berço esplêndido. Não, isso é uma loucura, né? Só pro hino nacional que presta, mais nada, tá? No Brasil a gente precisa de pessoas proativas, pessoas que tenham iniciativa, mas não basta ter só proatividade e iniciativa, você tem que ter proatividade consciente. Você tem que saber o que você vai fazer, para não ter prejuízo para você e para os outros. Então, a ideia é que a administração é proativa, a administração não pode ficar sem agir. Mas acontece em razão da ingerência, em razão do sucateamento, em razão da desqualificação de pessoal, enfim, uma quantidade enorme de razões. Muitas vezes a administração é omissa. E quando ela é omissa, ela pode dar ensejo aí a algum fato da administração. O silêncio no direito privado, olha só que interessante isso. Via de regra, ele se apresenta como uma confirmação, né? Já ouviu aquela afirmaçãozinha sem graça, né? Quem cala consente. Difícil, né? Eu sempre fui um cara muito tímido, verdade, eu não sei nem como é que eu consigo dar aula, porque eu fui a minha vida inteira muito tímido, né? E quando eu era para arranjar uma namoradinha, então, nossa, era um problema muito sério, para chegar na menina era um inferno, né? Era tímido pra caramba, gordão, pançudo, com oclão, aí era complicado mais ainda, né? E eu me recordo até hoje que numa escola que eu estudei, eu devia ter uns 12 anos, eu acho, né? E uma menina, a menina ficava de olho em mim, mas eu não curtia a menina, não era legal. E um dia ela chegou pra mim e falou assim: Rodrigo, eu gosto de você, e aí, será que dá pra gente namorar? E eu não queria falar que não, porque não tinha nada a ver, eu não gostava dela, achava ela até meio feinha, né? Depois se transformou num mulherão e eu perdi a vez, né? A fila anda. Mas aí, eu não quis falar nada. Fiquei quieto, a minha timidez não me deixou dizer, olha, não, eu gosto de você como amiga, vamos ser amigos aqui na escola e pronto. Não, eu fiquei quieto, por timidez absoluta e até por uma questão de educação, de não querer destratá-la, faltar com respeito e dizer assim, não, tô afim de você, vai, vaza, né? Devia ter falado, né? Ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, quem cala consente, você agora é meu namorado. O problema ficou maior do que eu imaginava, né? E aí eu queria andar de mão dada, e o cabeçudo era tímido pra caramba. Até que um dia minha mãe chegou e falou, olha, você não pode ficar nessa situação, chega e fala pra menina. Se é homem ou não é, se é homem ou um rato, vai lá e fala pra ela, ó, não rola, não é assim, eu quero ser só teu amigo e tal, com educação. Fui lá, conversei com ela, só levei um tapa na cara, meu óculos voou longe. Essa ideia de quem cala consente vale no direito privado. Essa conversinha vale no direito privado. E é real, o Código Civil fala disso. O Código Civil fala, quando você recebe uma proposta, se você não dá a resposta no tempo certo, a princípio, via de regra, isso se transforma em uma aceitação tácita, ou seja, uma aceitação silenciosa. Tem exceção para isso? Lógico que tem exceção para isso. Quando a própria lei fala, o silêncio não implica em aceitação, o silêncio não compreende um positivo, pelo contrário, ele é negativo. Se não respondeu em tanto tempo é porque não quer, tá? Mas aí eu preciso de expresso isso em alguma legislação. O Código Civil traz isso também, em determinadas hipóteses, determinados contratos administrativos, contratos civis, melhor dizendo. Se você recebe uma proposta, né, e você não dá uma resposta no prazo determinado, entende-se que a proposta está desfeita e você não aceitou, tá? Mas enfim, isso é lá no direito privado. Essa conversinha de que quem cala consente na administração pública não vale, tá? Não vale. A administração pública precisa deixar expressa formalmente a sua vontade. Por isso a ideia de legalidade estrita. O silêncio não corrobora, não significa uma aceitação da administração pública. O silêncio no direito público não implica em aceitação tácita, pois não há manifestação formal da vontade administrativa. E isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque como a administração pública está na gerência, está na gestão do interesse público, do bem público, ela não pode simplesmente ficar silenciosa, ela tem que se manifestar expressamente e dizer qual é a vontade, até porque a lei determina que seja dessa maneira, tá?
Duas hipóteses sobre o silêncio, e aqui a gente começa a enfrentar um ponto mais técnico da aula, e eu te peço muita atenção nesse momento, tá? Te peço muita atenção. Isso aqui vem lá do professor José dos Santos Carvalho Filho, né? O que a gente chama de Carvalhinho, né? Que eu acho que se ele soubesse que ia chamar de Carvalhinho, ele até chutava a cabeça dos alunos, né? O professor José dos Santos Carvalho Filho, na obra dele de Direito Administrativo, ele trabalha com muito detalhamento, e isso de forma muito precisa, sobre o silêncio da administração, e existem duas situações muito básicas nesse silêncio da administração. A lei prevê uma consequência, ou seja, no silêncio da administração acontece tal coisa, ou a lei não prevê uma consequência qualquer. Aí, disso eu consigo desdobrar cada uma delas para outros dois pontos. Então, meu amigão, agora pensa o seguinte. Eu falei para você até agora que a omissão da administração faz parte de fato da administração, assim como os atos administrativos fazem parte dos fatos da administração. E que, via de regra, o fato da administração não gera efeito, diferentemente dos fatos jurídicos que geram efeito. Ok, beleza. Nesse ponto da aula, a gente vai verificar que ato da administração pode ser omissivo ou comissivo. O omissivo é quando eu falo de silêncio administrativo. E o silêncio da administração pode ou não gerar consequências dependendo do que a lei falar. Então eu posso ter a seguinte situação: a lei prevê uma consequência jurídica ou não prevê nenhuma, ela fala não há consequência, ela fala expressamente não há consequência. Ou pior, a lei é omissa, né? Já não bastou a omissão do executivo, o legislativo também foi omisso, não falou absolutamente nada sobre aquele assunto, sobre o que acontece em caso de inércia da administração. Olha só. A primeira situação, a lei prevê uma consequência. Eu tenho duas hipóteses, tá? Tenho duas hipóteses. O silêncio importa em aceitação. Eu acabei de te dizer que, via de regra, na administração pública, o silêncio não importa em aceitação, que isso é típico do direito privado. Mas se uma lei fizer a previsão, isso é aceitável. Por que é assim? Parece esquizofrênico esse sistema, né? Pô, uma hora você vem e me diz que não gera efeito, e agora você está me dizendo que gera. Então vamos lá, por partes. Regra geral, aceitação não significa, regra geral, silêncio não significa aceitação na administração pública. Regra geral. Para toda regra, no direito, principalmente, nós temos uma exceção. Uma lei que regula a atividade administrativa pode estabelecer que o silêncio da administração significa uma aceitação. E isso é tolerado pelo regime jurídico de direito público. Isso é exceção. Ou pior, essa mesma lei pode fazer a seguinte previsão: no silêncio da administração significa a negação de um determinado direito. Então, eu tenho o seguinte: silêncio da administração, a lei prevê, olha lá, silêncio da administração, lei prevê que no silêncio há uma aceitação. Ou a lei pode prever que há uma denegação. Denegação é não aceitação, tá? No silêncio da administração, né? Lei não prevê. A lei não prevê absolutamente nada. Não prevê absolutamente nada. E aí eu tenho outras duas hipóteses. Resposta fora do prazo. Essa é uma situação. E ausência de prazo. Essa é outra situação. Então, o que a gente viu até agora? Fato da administração, de regra, não gera efeito jurídico. Eventualmente pode gerar. O fato da administração, ele é composto por atos administrativos que podem ser de omissão ou de ação. Quando eu falo de omissão, eu estou falando de silêncio. De regra, a omissão administrativa não gera efeito algum. Ou seja, aquela conversa de quem cala consente prevalece para o direito privado.
Excepcionalmente, eu posso ter dentro do regime jurídico um detalhamento legal. E a lei diz o seguinte, olha, no silêncio da administração, pode haver uma aceitação. Ou a lei vai dizer, no silêncio da administração, haverá denegação. Ou mais, a lei não prevê absolutamente nada sobre o silêncio da administração. Só diz que a administração tem um prazo para agir. Se ela não agiu naquele prazo, gera uma consequência. Não é aceitação e nem é denegação. Mas qual é a consequência? Você poder ir à justiça e dizer o seguinte, o exame juizão, o administrador tinha 15 dias para me responder e não me respondeu. Onde é que eu tenho isso? Vamos lá, lembra aí, direito constitucional, uma das ações constitucionais e tem aula especial sobre isso. Mandado de injunção. Ah, mandado de injunção. Você é obrigado a provocar a administração sobre uma informação que você quer ter acesso e ela tem prazo para te dar acesso, 10 dias. Se ela não fizer isso, você está autorizado aí a juízo e pedir ao juiz que obrigue a administração a te dar o acesso à informação. Olha aqui onde a gente veio parar. Silêncio da administração e a lei não prevê uma aceitação, uma denegação no caso do mandado de injunção. A lei não fala que, feito o requerimento administrativo para a administração, para ter acesso à informação, ultrapassados 10 dias você está autorizado a ter acesso. Não. A lei não fala isso. A doutrina e a jurisprudência entendem que nos 10 dias não deu a informação que você queria, há uma denegação tácita. Embora a lei não faça previsão expressa dizendo que está negado. Mas entende-se que está negado. E aí você tem o direito de exigir uma resposta porque ela está fora do prazo. Ou pior, existem situações que a administração sequer tem prazo para responder. Você vai à administração pública e pede, quero uma certidão aí do Ministério Público dizendo que eu não sou investigado ou que eu sou investigado. E o Ministério Público, daqui 2 anos te dá essa certidão. Não. Mas qual é o prazo? Não tem. A lei não estabeleceu o prazo para dar certidões. Lá no Ministério Público, pelo menos não. E aí? O excesso de prazo na omissão administrativa te autoriza a juízo e pedir informação. E exigir uma obrigação de fazer. Então, quando a gente fala de silêncio administrativo, a gente fala de um assunto extremamente delicado, importante, e que tem repercussão em diversas matérias. Mandado de segurança, mandado de injunção. Eu tenho aí discussões sobre conceitos da administração, se é administração, se não é administração. Então, quando a lei prevê uma consequência, ela está falando de uma aceitação, uma aceitação positiva, ou seja, uma manifestação positiva. Concordo, meu silêncio significa concordância. Atende interesse de um requerente, por exemplo. Agora, o silêncio importa de uma denegação tácita, manifestação negativa, não atende o interesse de um requerente, por exemplo. A hipótese B aqui, pode aparecer na tua prova como fato denegatório tácito. Fato denegatório tácito. Olha que delícia isso numa prova, né? Você tá lá fazendo a prova e te aparece. O que é um fato denegatório tácito? Aí tem lá as alternativas perguntando o que é. Bom, fato denegatório tácito é a hipótese em que há silêncio da administração pública e este silêncio, por previsão legal, significa negativa da administração. Ela não aceitou o que você pediu ou o que você quer. Agora, quem não estuda, você acha que vai chegar no conceito de fato denegatório tácito? A hora que ele vê o fato denegatório tácito na prova, começa... porque, isso aqui é uma monstruosidade de uma expressão que não é discutida diariamente no seu cotidiano. Só aqui. Ou você pega um livrão lá de direito administrativo e debulha ele, né? Igual debulha milho. Caso contrário, meu amigão, questão perdida na prova. Difícil? Não. Isso aqui é só bizarrice. É só bizarrice. Isso é só bizarrice do direito. Você vai ser um melhor candidato ou pior candidato, um melhor servidor ou um pior servidor porque você sabe ou que não sabe o que é fato denegatório tácito? Não. Não vai ser. Agora, na tua prova, você vai precisar saber para não ficar para trás.
Soube. Valeu, carga é meu. Pega esse fato denegatório tácito e manda para aquele lugar, né? Nunca vi em praticamente 13 anos de Ministério Público Federal essa expressão lá, Rodrigo, nós temos uma situação de fato denegatório tácito aí para resolver. Nunca vi isso. Todos os meus colegas que trabalham em administração pública, nós nunca conversamos sobre isso. Mas cai em prova. Cai em prova a gente tem que saber, tá? Beleza? Agora as outras duas hipóteses que eu até antecipei naquele gráficozinho, né? A lei não prevê uma consequência. Bom, quando a lei não prevê uma consequência, eu tenho essas duas situações. Ultrapassado o prazo previsto em lei para manifestação, surge um direito para você. Demora excessiva quando a lei não estabelece prazo. Aqui a gente tem dois pontos. Um é quando tem prazo. Lembra lá do mandado de injunção? É esse exemplo aqui da letra A. E existe uma situação em que não há prazo delimitado para a administração te dar uma resposta. Se for excessiva a demora, contrariando aí uma garantia fundamental de celeridade processual prevista no artigo 5º, é o último inciso do artigo 5º, antes do parágrafo 1º do artigo 5º, você tem lá a garantia de celeridade em processos judiciais e administrativos. Se você tem essa excessividade aqui, aí, meu amigão, minha amigona, justiça. Vamos lá pedir pro juizão. Juizão, a administração não está afim de trabalhar. Lá no Ministério Público Federal chega muito processo contra o INCRA. O INCRA é uma autarquia federal, administração direta da federal, cuja responsabilidade dela é basicamente uma questão fundiária, tá? Fundiária, regularização da questão fundiária. O que é isso, cabeça? Regularização da questão fundiária. Pasmem, mas as fazendas no Brasil, muitas delas têm problemas de documentação. Então o INCRA é o grande responsável por dar o início a essa regulamentação por um sistema chamado de georreferenciamento. Se você está comprando uma casa, você olha lá o endereço, a rua, o bairro, o número, você vai certinho lá, sussa, tranquilo. Agora eu quero saber se você consegue comprar 10 mil hectares dentro do Amazonas. Meu amigo, não tem nem estrada para chegar lá, é só sobrevoando. E quando você olha para baixo, é só mata. Você não tem esquina, você não tem número, você não tem rua, é só mata. Então você precisa do georreferenciamento. Fazer um referenciamento geográfico no planeta, na área de terras. E para isso existe um processo administrativo de responsabilidade do INCRA. O INCRA tem outras responsabilidades, uma delas é a reforma agrária, e a outra está aqui, processo administrativo de georreferenciamento. E o que acontecia? Por que esses processos chegavam no Ministério Público? Porque o INCRA levava muitas vezes 8 meses, 12 meses, para dizer se a terra existia ou não existia, se estava em lugar X ou Y. Fazendeiro não pode esperar tudo isso. 12 meses uma fazenda parada é falência na certa. Ele precisa plantar, ele precisa criar. Ué, mas o que impede ele? O que impede? Para você plantar numa fazenda, você tem que ter o georreferenciamento. Ou seja, tem que ter um ato administrativo do INCRA dizendo assim, tá tudo certo. Com esse tudo certo, o banco olha a documentação e fala, o órgão federal fundiário já falou que tá beleza. Então a fazenda existe e a fazenda vira a garantia do banco. Aí o banco vai lá e te dá o dinheiro para você plantar. Ou seja, o particular acaba sendo engessado por uma ação da administração. Se essa ação da administração, na verdade, se transforma em omissão, demorando muito para liberar o georreferenciamento, a lei não fala que tem prazo. Mas também não fala se o silêncio da administração é um ok, tá georreferenciada. Não fala isso também não. O que sobrava para o cidadão? Ingressar na justiça e dizer, olha, a lerdeza é excessiva e está me causando prejuízo X e Y. Aí a juizada pegava aquilo, alguns juízes decidiam, reconheço o georreferenciamento apresentado nos autos. Isso é loucura, tá? É loucura.
quase que total parte da doutrina não aceita isso, porque o juiz não pode fazer essa decisão, que é exclusividade da administração pública, em específico desse órgão. A jurisprudência também tem dito a mesma coisa. Eu não posso dizer se está correto ou está incorreto o teu georreferenciamento, mas posso dizer o seguinte: INCRA, julgue o georreferenciamento em 30 dias sob pena de prisão, de ato de improbidade administrativa, de afastamento do cargo, de multa e por aí vai, tá? E por aí vai. E isso a justiça pode fazer. Então, essas são as situações em que o silêncio da administração não tem um prazo definido ou quando tem o prazo extrapolado. O que resta para o cidadão fazer? Se socorrer do judiciário e pedir que o judiciário obrigue a administração pública a praticar o ato. Não está dizendo que é para conceder, não está dizendo que é para fornecer aquilo que o cidadão quer, mas que é uma decisão, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então o provimento, o comando da decisão judicial vai ser o seguinte: faça, decida, ou positivo ou negativo, não me interessa. Só que você tem que decidir alguma coisa, porque o particular não pode ficar aí a ver navios sem uma resposta da administração. Nessas circunstâncias, o administrado está autorizado a requerer judicialmente a emissão da decisão pela autoridade omissa. Não há autorização legal para o juiz decidir méritos suprimindo a administração, que foi o que a gente conversou agora há pouco, né? Beleza? Olha só o que a gente tem mais aqui. Omissão ou silêncio genérico. A administração inerte deixa de atender inúmeras pessoas, muitas vezes indeterminadas. Quando a gente fala em omissão genérica, eu não estou me referindo a um caso específico, mas me refiro a uma omissão geral. Por exemplo, deixou de atender a campanha de vacinação, não adquiriu vacinas para atender a população da cidade de Cuiabá. Quem foi prejudicado? Toda a população. Toda a população. Eu tenho aqui um silêncio genérico, uma omissão geral, né? Admite-se essa omissão quando presente a reserva do possível. Isso é muito importante a gente trabalhar também nessa aula de hoje, porque dentro do direito administrativo, o poder executivo em especial, ele se utiliza de um argumento para justificar a sua omissão ou justificar que ele não fez alguma coisa, que se chama reserva do possível. O que é reserva do possível? Eu me reservo a fazer aquilo que é financeiramente possível. Essa é uma das grandes justificativas da administração pública para fugir das responsabilidades decorrentes da sua omissão. Lá no Ministério Público e nas defensorias públicas, a gente enfrenta muito esse tema, né? A omissão da administração em prestar serviços de saúde pública. E aí a administração fala: não, mas eu não tenho condição de fazer tudo isso, eu estou fazendo o mínimo possível, que é o que financeiramente eu tenho. Isso é muito problemático. A reserva do possível tem sido utilizada aí de forma indiscriminada para que a administração se safe de certas responsabilidades. Mas o judiciário não aceita isso de forma muito tranquila. A reserva do possível é o seguinte: você não fez? Por quê? Porque eu não tenho recurso, por isso que eu não fiz. Se não tem recurso, vai fazer como? Vai tirar do bolso do servidor? Não vai, né? Mas peraí. Recurso público, ele é previsto em lei. E ele, quando é colocado na lei, antes houve um estudo técnico para saber quanto foi gasto daquela mesma despesa nos 3 últimos anos. O recurso público não é alocado, não é previsto de forma aleatória. Existe uma técnica para a formação de recurso público. Eu tenho que conhecer essa técnica. Eu sou administrador. Eu não sou o Zé das Couve que está ali contando dinheiro para pagar uma conta de energia da casa dele. Não é essa a realidade. A administração pública tem que ter dinheiro certo para gastar. Ela tem que gastar em determinadas circunstâncias e gasta bem. E gastar bem. Por exemplo, saúde pública. Eu não posso deixar faltar energia no pronto-socorro. Não. Eu tenho que ter verba assegurada para isso, tá? Tem que ter verba assegurada. Não posso me utilizar da reserva do possível para dizer: faltou energia porque eu não tinha dinheiro. Mas pera aí, tinha dinheiro para fazer propaganda na TV e não tinha para energia? Não, tá errado. Então a reserva do possível, ela vem sendo utilizada como uma justificativa legal, né? Legal para você não ser responsabilizado por uma omissão, por um silêncio qualquer. Nem sempre cola, porque a reserva do possível não é uma matéria das mais, como eu posso dizer,
aceitas pela doutrina e pela jurisprudência quando o assunto é prestação de serviço público, tá? O silêncio da administração, por fim, é um fato da administração e, excepcionalmente, gera efeitos jurídicos. E aí a gente trouxe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça justamente sobre atos omissivos, sobre o silêncio da administração, sobre a omissão da administração. E olha que legal, o prazo decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação do requerente, renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida. Bacana isso, né? Enquanto eu estou em situação de omissão, o prazo prescricional ou decadencial não está correndo, porque eu continuo na situação de omissão. Ah, eu parei a omissão. Bom, aí eu posso pensar em prazo prescricional, em prazo decadencial. Aqui é uma decisão do STJ reconhecendo a existência dos atos omissivos, né, e reconhecendo que sobre eles não recai a decadência, porque enquanto houver omissão, você está numa situação de permanência, né, de latência. Então, não posso dizer que o prazo começou a correr, porque o prazo começa a correr a partir do momento que uma situação se fecha, se acaba, se conclui. Beleza? Sussa, meus amigos. Meu amigão do LAC, minha amigona do LAC, a gente acabou de fazer a introdução de atos administrativos. Eu falei para você que a aula ia começar leve e a gente iria aprofundar, né? Essa é a ideia, né? A gente aquece aí e já se prepara para a próxima aula, que é uma aula de elementos de atos administrativos. Beleza? Maravilha? Sussa, tranquilos, muito obrigado pela atenção, forte abraço, bons estudos e até a aula de elementos do ato administrativo. Clique lá.